Muitos de vocês, se um dia pensaram em trabalhar com criança, com nutrição na infância, imaginaram uma cena mais ou menos como essa, né? Mas, na realidade, pessoal, esses seres fofos, quando a gente começa a atender esse público, eles costumam vir acompanhados de outros seres, mais conhecidos como mãe e pai. De fato, né, brincadeiras à parte, existem recomendações de que os pais eles devem ser envolvidos em tratamentos de distúrbios nutricionais de qualquer natureza. E tem uma revisão bastante importante que, inclusive, mostrou que os tratamentos de obesidade infantil com os pais, sem as crianças, era tão eficaz, ou tinha a mesma eficácia, do que aqueles tratamentos em que a criança estava envolvida. Então, na verdade, quando a gente fala em trabalhar com nutrição na infância, isso significa também trabalhar com adultos. A literatura ela sugere aí que existam alguns perfis parentais que determinam a maneira como os pais alimentam os seus filhos. É óbvio, né, que a gente é muito mais complexo, um pai e uma mãe é muito mais complexo do que uma categoria. Mas esse jeito de classificá-los ajuda a gente a identificar o perfil que predomina e que interfere na alimentação das crianças. E aí, na prática clínica, no consultório, eu queria destacar, e trouxe para conversar um pouco com vocês, dois que são muito comuns, que são o estilo autoritário e o estilo permissivo. Então, o perfil autoritário, a principal característica é um controle externo, em que as sensações e os desejos da criança não são levados em conta, não são ouvidos e nem atendidos. E aí, nesse sentido, seus sinais de fome, de saciedade, as suas preferências e as suas recusas alimentares são ignorados ou desvalorizados. Alguns comportamentos que são característicos desse perfil são aqueles pais que proíbem, restringem certos alimentos a despeito da preferência alimentar da criança. Então, mesmo a criança gostando daquele alimento, o pai proíbe porque ele acha que não é bom para ele, porque vai engordar por alguma razão. Também é um comportamento característico o pai que proíbe ou que restringe, o pai ou a mãe, né, a criança de comer a quantidade que ela deseja a partir da crença, do quanto o pai acha que é necessário para o seu filho comer. Também é comportamento autoritário obrigar, forçar ou pressionar a criança a comer os alimentos que os pais consideram que sejam bons para eles ou que eles consideram que sejam saudáveis. E obrigar, forçar ou pressionar a criança a comer a quantidade que eles consideram que é a necessária para os seus filhos. Hoje, sim, já está bem evidente, né, isso foi bastante falado, mas não custa repetir. Existem alguns tipos de restrição alimentar, de proibições, que levam ao aumento da preferência e do consumo desses alimentos que são proibidos. Também levam aí a episódios de comer na ausência de fome e comer descontroladamente. E, na prática clínica, o que a gente mais ouve é aquela mãe dizendo: meu filho está comendo escondido, eu acho papel de bala escondido. Ou aquela criança que chega na festinha infantil e come 30 brigadeiros, come 5 pedaços de bolo, acaba passando mal. Então, quando a gente diagnostica, né, que o pai ou a mãe tem esse perfil, né, que ele está restringindo a alimentação de alguns alimentos da criança, e que isso está trazendo um efeito contraprodutivo, o que a gente pode fazer? E aí, gente, aquela nossa linda recomendação de tudo pode com moderação, muitas vezes nada mais é do que mais uma restrição. Muitas vezes é o que o pai já está fazendo. Pode comer doce, mas só de fim de semana. E que não está funcionando no caso daquela criança. Tá? Então, o que a gente pode fazer, meu Deus? A primeira coisa, né, acho que as nossas aulas estão muito complementares, é discutir com os pais a possibilidade desse efeito estar acontecendo. Então, mostrar para eles, puxa, a gente tem feito isso, né, vocês têm feito isso, têm tentado, na melhor das intenções, proibir para que o seu filho não coma, mas ele está comendo escondido, ele está se descontrolando, não está funcionando.
E aí, obviamente, o objetivo dessa conversa é eles perceberem e acreditarem para, então, confiar numa proposta alternativa em que vai ser trabalhada a permissão para comer. Tá? Então, primeiro de tudo, gente, é a gente discutir e mostrar, olha, não está funcionando. É por aí. E é baseado não no que eu acho, no que os estudos dizem, mas na realidade. Né? Isso que a Manu falou. Eu ouvi a história e não está funcionando. E aí, para essa conversa, ter conhecimento, né, em entrevista motivacional, que é uma das ferramentas aí que a gente estuda e trabalha, faz bastante diferença. Tá? Bom, diante disso, acho que surge um dos grandes dilemas aí do nutricionista, que percebe que a restrição pode ter esse efeito contraprodutivo e que a gente tem que esclarecer para os pais. Bom, quando a gente propõe não restringir, dar permissão, a gente não está dizendo que isso é a mesma coisa do que ser permissivo. Não restringir não é permissividade. Tá? E aí, gente, uma coisa que eu gosto de trabalhar é com contexto e bom senso. Né? Nesse momento, o que a gente pode usar com esses pais é mostrar, olha, culturalmente, nenhuma população, nenhuma sociedade almoça doce. No Brasil, tradicionalmente, doce é comido como sobremesa. Então, tem um momento para comer doce, por exemplo. E nessa fase inicial do tratamento, em que a gente está trabalhando permissão para comer, ter um momento para comer pode ser uma estratégia para dar mais segurança, para ajudar a criança a não exagerar. Porque, normalmente, ela se sente privada e ela, nesse primeiro momento, ela vai exagerar se a gente não ajudar e não der suporte. E, eventualmente, ela vai exagerar mesmo, e isso faz parte de quem tem se sentido privado por muito tempo. Né? Mas uma estratégia que eu uso, que eu sugiro para vocês, é estabelecer um momento, e a sobremesa, eu acho que faz todo sentido, porque é sobremesa. Né? E aí existem uma série de razões pela qual uma pessoa que se dá permissão incondicional para comer não exagera. Mas um mecanismo que eu queria, né, discutir com vocês é a tal da saciedade sensorial específica. Alguém já ouviu falar disso? A Camila. Essa tal dessa saciedade sensorial específica nada mais é do que um mecanismo que garante que a gente se canse de um gosto e queira parar de comer. Então, que a gente se sinta saciado com um estímulo sensorial específico e diga, tá bom, já não quero mais, já está bom de doce, agora eu quero comer salgado. Mas, para a gente, né, poder se cansar de um gosto, a gente precisa orientar essas famílias que, então, se eu tiver toda aquela variedade, eu não vou me cansar. Né? Então, quando a Manu falou da paciente dela, da variedade, isso é uma coisa que a gente fala muito para o paciente, variar, na verdade, faz exagero, leva a exagero, porque eu me canso de um gosto, mas aí eu como uma coisa com um sabor diferente. Aí eu já canso menos. Tá? Então, especificamente, aí pensando no doce, é legal orientar, bom, vamos escolher um doce, né, que a família mais gosta, que a criança mais gosta, por exemplo. Tá? E se a gente garante, né, que não haja tanta diversidade, nesse primeiro momento, pelo menos, a gente pode promover um processo de habituação. Né? O que é isso? Basicamente, a pessoa se acostuma com aquele alimento, com aquele doce, com aquela preparação, e é só um pudim, não é o pudim que eu não posso comer, mas eu adoraria comer. É só um pudim, teve ontem, vai ter amanhã, se eu quiser, depois de amanhã vai ter também. Então, de certa maneira, o valor relacionado ao pudim, no caso, até diminui. Então, eu não preciso comer tanto pudim. Tá? Bom, um outro pré-requisito para trabalhar com permissão é comer com atenção plena. Né? Para que alguém alcance a satisfação com um alimento, com uma preparação, com uma comida, é fundamental que ela sinta plenamente o gosto, o cheiro, a textura daquela comida. E aí, obviamente, a gente tem que reforçar que, para trabalhar com permissão, eu preciso de atenção, então não dá para comer, por exemplo, um doce que a criança está exagerando, assistindo TV, jogando no celular ou qualquer coisa do tipo.
E aí a gente pode fazer com criança exercícios de mindful eating, né, de comer com atenção plena, tanto no consultório como em casa. E é legal passar para a família exercício, né? O legal de criança é que a gente ganha novos pacientes, na verdade, porque a gente acaba envolvendo o pai e a mãe, e eles vão fazendo exercícios juntos e vão percebendo que, puxa, olha, é interessante isso para o meu filho, é para mim também, eu também quero passar com você. Já me aconteceu algumas vezes. Tá? Mas e se, né, eu trabalho com tudo isso, com habituação, saciedade sensorial específica, atenção plena, e a criança continua exagerando? Aí é interessante a gente investigar com a criança e com a família se existe alguma razão, além da fome e da vontade, que pode estar levando ela a comer exageradamente. E a criança, pessoal, pode usar a comida para lidar com tédio, para lidar com solidão, com medo, com tristeza, com vários outros sentimentos. Tá? Bom, dentro desse perfil autoritário, como eu comentei, um outro comportamento é o pai ou a mãe determinar a quantidade que ele acha que é certo a criança comer. E aí eu já ouvi bastante nutricionista orientando os pais, olha, não deixa, evite de falar, tem que limpar o prato. Né? Por quê? Bom, porque se eu falo que tem que limpar o prato, a criança já está satisfeita antes daquela quantidade, de certa maneira, eu estou ensinando ela a ignorar o sinal dela de saciedade e responder a um estímulo externo, que é a quantidade de comida no prato. Perfeito, lindo, está certo, tem que falar isso. Mas agora eu vou fazer uma provocação para vocês. Quando a gente determina, quando a gente define um cardápio para uma criança com as quantidades de comida, eu não estou fazendo exatamente a mesma coisa? Porque o cardápio, ele está lá, ainda mais esse exemplo que eu peguei aqui, uma criança de 7 a 10 anos. Ele tem as quantidades para todos os dias, então, independe da minha fome num dia, no outro da criança, se a criança um dia estava crescendo, até porque tem até isso com a criança, ou se ela estava mais ativa, a fome da gente é igual todo dia? Não é, né? E aí, quando eu determino um cardápio com quantidade, eu não estou ignorando os sinais da criança de fome e saciedade, de certa maneira? Talvez eu esteja. Então, um dilema que pode surgir então, eu nunca posso entregar um cardápio. Putz, agora a Malu falou isso, estava fazendo tudo errado, não vou nunca mais passar um cardápio. Ou uma dúvida que pode gerar tá bom, eu concordo com você, eu posso atrapalhar, né, os sinais de saciedade, fome e saciedade dessa criança. Mas se eu não definir a quantidade, a família me procurou porque a criança está com obesidade. Ou seja, ela está comendo mais do que ela precisa. Ela não vai continuar comendo mais do que ela precisa e continuar engordando? Então, gente, a minha sugestão é que a gente até pode usar um cardápio, inclusive com quantidades, mas contanto que ele seja uma referência e não uma definição da quantidade exata para aquela criança comer, ou para aquele adulto. E ele pode ser usado, né, a apresentação da Manu também tinha bastante isso, associado a um trabalho para garantir e resgatar os sinais de fome e saciedade da criança, para fazer com que elas sejam capazes de comer e parar de comer de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, eu posso sugerir, né, que a criança coma um prato como aquele, com aquelas quantidades, com aquelas opções. Né? Mas, além de sugerir isso, e que pode ser uma quantidade baseada nas porções lá da Sociedade Brasileira de Pediatria, ou do guia, ou do que for, mas pode ser também, né, o que às vezes eu, inclusive, faço, uma quantidade baseada no que a criança já come, e aí eu reduzo um pouco. Só que, quando eu estou fazendo isso, definindo a quantidade, é interessante a gente sugerir que, junto, tenha esse trabalho de olhar para como eu me sinto com essa quantidade. Então, uma sugestão a partir de um prato desse, com essa composição, essa quantidade, imaginem, hipoteticamente, ele dividido em 3. E aí, antes de comer, se perguntem, né? Isso eu falo para os pais e para a criança. Como que eu estou me sentindo? Eu estou com muita fome? Eu estou com fome? Eu estou satisfeita? Eu não estou com muita fome? E aí, depois de comer 1/3 desse prato, se perguntar de novo. E aí, aquela fomona começou a diminuir? Está igual? Eu já estou satisfeito? E depois de 2/3 e depois do prato inteiro? Como é que eu estou com esse prato inteiro? Eu estou cheia? Eu estou ainda com fome?
E aí a pergunta que pode surgir é, e se a criança quiser repetir? Eu sugeri uma quantidade lá um pouco menor do que ela está acostumada a comer, e se ela quiser repetir? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente pode tornar essa repetição também um exercício de comer intuitivo, quando eu estimulo ela a saber o quanto você quer mais. Né? Você quer mais uma colher de comida? Você quer mais 2 colheres? Você quer o prato inteiro? E aí, até achei muito legal do SESI, que eu vi que eles usaram o modelo das bexigas. A gente pode, então, trabalhar com comer intuitivo, que, de repente, se alguém não conhece, né, basicamente uma proposta de trabalhar para que a pessoa responda aos seus sinais de fome e saciedade. A gente pode trabalhar com criança. E aí, enquanto com adulto a gente costuma usar uma escala de 0 a 10 para fome e para saciedade, para a criança pode ser um pouco mais difícil, então a gente pode adaptar, né, do jeito que for mais possível, que a criança compreenda, mas aqui um exemplo das bexigas, então mais vazia, representando o faminto, o satisfeito, uma bexiga pouco cheia e o cheio quase estourando. E uma coisa interessante é que, embora esses conceitos de fome e saciedade sejam um pouco abstratos para a criança, ela viveu muito menos tempo de controle externo. Né? Então, diferente de adulto, que às vezes chega assim, fiz 20 anos de dieta, a criança, sei lá, viveu 5 anos de dieta, né, 10. Então, esses sinais estão muito menos escondidos. E elas sabem identificar, elas conseguem identificar, respondem. É muito legal. Bom, mas e se, então, eu estou trabalhando com isso, e mesmo assim a criança continua exagerando? Um ponto que acho que a gente precisa levantar e discutir com esses pacientes é que a gente está fazendo uma proposta que leva tempo. A gente está trabalhando num processo em que a gente busca o progresso e não a perfeição, que, de repente, uma dieta, eu fiz hoje, perfeito. Então, leva tempo. São modificações difíceis, mudanças de hábitos, de uma maneira de funcionamento. Mas se eu reconheço que a criança já percebeu, né, ela está sabendo reconhecer, ela sabe, ela te diz, eu sinto cheio, eu fico cheio, mas parece que eu gosto de sentir cheio. De novo, interessante a gente tentar levantar quais razões podem estar levando essa criança a se sentir desse jeito. E aí a gente pode usar algumas técnicas aí da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, mas também é muito legal recomendar que essa família busque um psicólogo. Como que eu estou de horário? Eu tenho ainda? Então deixa eu diminuir a velocidade. Bom, ainda falando desse estilo autoritário, né, a gente tem uma série de estudos aí que mostram o outro lado da moeda, né? E aí é super importante a gente trabalhar com crenças e expectativas reais que, especialmente, as mães têm em relação à alimentação dos seus filhos. E aí, gente, eu vou contar uma coisa meio pessoal, mas eu sigo uns Instagrams de alimentação infantil. E eu ainda não sou mãe, mas eu fico angustiada, porque eu falo, Jesus, tem que comer tudo isso, tudo colorido. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essa expectativa irreal. A criança não precisa comer todas as cores do arco-íris, o prato dela não tem que ter 5 cores todos os dias para ela ser saudável. Né? E é importante a gente pensar, como nutricionista, se a gente não corrobora essas crenças. De fato, todo dia a gente come 5 cores no prato, né? Isso acaba levando a muito mais ansiedade e, certamente, frustração para essas famílias. E, nem, de fato, não necessariamente isso é real. Né? O nosso corpo ele tolera aí algumas ausências nutricionais mais agudas. Está tudo certo um dia você comer só branco, mais ou menos. Né? Deve ser ruim. Mas também é legal a gente falar, né, lidar com o conceito de preferência alimentar e esclarecer para esses pais que a preferência alimentar ela é aprendida. Ela não é de um dia para o outro. Eu não venho, eu sou a Malu que gosta de brócolis, não sei, eu aprendo a gostar. E que, de novo, não é nenhum demérito a criança gostar de poucas variedades, né, de uma variedade menor, e a mãe não é um fracasso se o filho dela não gostar, né, de muitos tipos de alimento.
Uma vez eu recebi uma mãe nutricionista no consultório, que o filho era bastante seletivo, e ela se sentia um fracasso, mais um fracasso, mais um fracasso, né? Então, a gente precisa lidar com essa expectativa irreal. E que o nutricionista, às vezes, até pelas redes sociais, corrobora. Tá? Bom, mas se de fato a criança, né, precisa melhorar a variedade alimentar... Ah, tá, não são 10 minutos, são 5. Se ela precisa de um empurrãozinho, de uma ajuda, a gente pode promover algumas atividades extras, né, fora do consultório, inclusive, que promovam a familiarização da criança com os alimentos. Porque é só o contato, a familiarização, que pode fazer com que elas se sintam confiantes e, portanto, que elas aceitem novos alimentos. Então, atividades de cozinhar, roteiro de visita à feira e mercado, envolver as crianças em planejamento de cardápio, são atividades que não são uma dieta, né? Então, até voltando naquela questão de ele tem que ir embora com um papel. Ele pode ir embora com uma visita, com um roteiro de visita a uma feira, por exemplo. Tá? Não precisa ser uma explicação de que laranja tem vitamina C e banana potássio. Pode ser uma atividade diferente. Por outro lado, pessoal, a gente tem um outro perfil de pais, que tem uma característica mais permissiva. Nesses casos, os pais eles exercem pouca ou nenhuma autoridade sobre os seus filhos. A criança define o que, quando, onde e como ela vai comer. E aí, nesses casos, a restrição não é um problema. Então, isso é uma dúvida que várias vezes a gente ouve também, né? Puxa, mas vocês estão falando que restrição é um problema, mas e aquela família que dá tudo o tempo inteiro? Não, aqui a gente tem que trabalhar, né, com um certo cuidado. Aqui a gente está falando de permissividade. E aí, com certeza, com esse tipo de pais, tanto a prescrição dietética como a educação nutricional vão ser ineficazes, não vão funcionar. Porque existem aí, pessoal, outras barreiras que impedem que esses pais façam essas mudanças que são necessárias. Então, se a gente puder ouvir esses pais, a gente pode descobrir que eles apresentam uma série de crenças. Então, algumas comuns, né, que a gente ouve a mãe que tem medo de negar o acesso ao refrigerante, por exemplo, e perder o amor da filha. Se eu tenho medo de perder o amor da minha filha, eu vou fazer tudo. Né? Eu vou dar. Pode me falar que vai aumentar o triglicérides, que ela vai engordar, mas está em jogo o amor da minha filha. Um outro exemplo, a mãe que não teve acesso a esses alimentos na sua infância e não quer que a filha passe pela mesma privação que ela passou. Ou, que é bem frequente também, o pai que acha essa história toda de criança com sobrepeso uma besteira, que criança tem que ser feliz comendo o que quiser. É bem frequente também. E aí, como que a gente trabalha com esses pais? De novo, eu vou falar aqui da entrevista motivacional. Né? Ela é uma ferramenta que me auxilia muito, particularmente. As principais características que a gente fala aqui o tempo inteiro, então, acho que 2/3 do nutrição comportamental é ter empatia, né? Mas é ter empatia e evitar confronto. Porque, muitas vezes, por dentro, a gente está, né, assim, gente, mas que absurdo, como que você tem coragem de dar café da manhã, refrigerante, almoço refrigerante, jantar refrigerante? Isso pode gerar um incômodo para a gente, uma raiva aqui dentro. Né? Mas se eu consigo identificar, entender que ali tem uma dificuldade que vai além do saber que refrigerante em excesso faz mal, fica tudo mais fácil. Tá? E aí, a partir também de perguntas e de uma condução usando essa técnica, a gente pode estimular os pais a enxergarem a importância das mudanças e apoiá-los a se sentirem confiantes para implementar essas mudanças. E aí, acho que vale a pena, né, assim, discutir com esses pais, conversar com eles. A gente não fala muitas vezes de alimento, de comida, de nutrição, mas a gente fala do que significa dizer não para o seu filho. Qual que é o medo? O que significa, por exemplo, ver o seu filho chorando tomando uma vacina? Muitas vezes faz muito sentido para eles. Puxa, quando ele toma vacina, ele está chorando, não me incomoda tanto, porque eu sei que eu estou cuidando. E aí, quando eles falam, eu sei que eu estou cuidando, eles se ouvem. E aí
por exemplo, podem perceber que esse não é de cuidado. Tá? E tudo isso é legal de ser feito só com os pais, sem a criança. Então, muitos atendimentos com criança, né, de nutrição infantil, eu faço só com os pais. Tá? Então, para concluir aí, né, mensagens finais, acho que ficou claro que trabalhar com criança envolve trabalhar com várias pessoas, e isso inclui vários desejos, então não é muito fácil. E que, para trabalhar com essa proposta sob o olhar de nutrição comportamental, é muito importante eu ter conhecimento e habilidade, uma série deles. Né? Então, além de ler o capítulo 17 do livro de Nutrição Comportamental para Crianças e Adolescentes, é preciso ler o de Entrevista Motivacional, o de Comer Intuitivo, o de Comer com Atenção Plena, o de Competências Alimentares, o de TCC e também o de Prevenção Conjunta de Obesidade e Comer Transtornado. E, embora isso pareça desencorajador, né, é super gostoso, é muito legal. E aí, pessoal, assim, embora, né, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês se baseiem, se fundamentem, mas embora a teoria ela seja fundamental, é só com a prática e é só errando que a gente tem a possibilidade de acertar depois. Então, a experiência, no fundo, faz muita diferença. Uma outra questão é a gente trabalhar com a nossa expectativa para a mudança, porque a alimentação, por si só, já é complexa. A gente sabe dizer muito bem que a alimentação é um ato biopsicossocial, ou seja, é complexo. Quando a gente está falando de alimentação que tem uma relação entre uma pessoa que alimenta e a que é alimentada, complica mais ainda. Né? E a realidade, muitas vezes, é muito difícil. Então, eu comentei dos perfis, né, de 2 deles. É muito frequente eu receber no meu consultório uma família em que a mãe é autoritária e o pai é permissivo. Então, já fica mais difícil ainda. A gente tem também, que não daria tempo de eu falar, mas os pais ausentes, aqueles que terceirizam o cuidado da alimentação do seu filho para a escola, para o profissional, né? Então, para o nutricionista, resolve aqui, emagrece ele. Eu recebo muito, hoje em dia, mães com alimentação transtornada. E aí é punk também. Sem falar, né, nos problemas sociais que estão envolvidos com a alimentação. Então, é difícil mesmo. O nosso trabalho ele tem limitações que são inerentes, né, que tem algumas limitações que não fazem parte, a gente não aprende isso quando a gente está na faculdade, mas ele é difícil pra caramba. Então, vocês não são um fracasso quando vocês têm dificuldade. Mas, se a gente pode dividir essas dificuldades e também as conquistas, o que está dando certo, fica tudo muito mais leve, a gente se torna profissionais melhores, realmente a gente sai do consultório quando, né, a gente consegue implementar tudo isso muito satisfeito, e as crianças têm a possibilidade de fato, estarem mais saudáveis, e aí um saudável com um olhar mais amplo. Certo? Então, aqui eu deixei meu contato e uma recomendação de um livro. Tá bom? Obrigada.